Salve, salve filhotinho, professor Bruno na área. Vamos para mais uma correção da prova do Cesupa tradicional 2014/2, tá filhotinho? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe para que possa chegar para mais pessoas, tá certo filhote? Vamos lá, questão 37, meu Deus, olha, muito forte filhão, questão 37, vamos lá, tá? RMB, características e especificidade demográfica. Lembrando, essa sigla quer dizer região metropolitana de Belém, tá? A região metropolitana de Belém, criada pela Lei Complementar Federal de 73, alterada em 95, 2010, 2011, é uma conurbação, tá? Ou seja, a união física de vários municípios, cidades vizinhas que foram se ligando, se unindo fisicamente, principalmente com a metrópole como liderança, tá certo, filhotinho? Então, filhote, é importante você lembrar que sempre uma região metropolitana, ela vai ter uma cidade primaz, uma cidade mais importante, que no caso é a metrópole. Por isso nós chamamos de região metropolitana de Belém, tá? Poderia ser região metropolitana de Fortaleza, tá? E assim vai. Sempre a capital vai simbolizar, vai puxar e vai atrair essas cidades vizinhas que são dependentes a essa metrópole, tá certo? Então a gente coloca aqui algumas cidades, né, que formam a região metropolitana de Belém, tá? E você tem aqui Ananindeua, Benevides, tá? Marituba, Santa Bárbara, tá? Então você vai ter a chamada região metropolitana de Belém. Vamos lá. Letra A. Em 2010, a RMB sozinha concentrava 55% da população de todo o estado do Pará. Não, pelo amor de Deus, né, filhote? Claro que não, tá? Mais da metade, lembrando que o Pará tem 144 municípios, tá, filhotinho? Erradíssimo, tá? Também conhecida como Grande Belém, tá? Isso aqui também é um termo que sempre aparece. Grande Belém, a Grande São Paulo, a Grande Porto Alegre, tá? Então está se referindo às áreas de às regiões metropolitanas, tá certo? Em 2010 era a 10ª área metropolitana mais populosa do Brasil, mais expressiva em número de municípios. Não. Por exemplo, se você pegar a região metropolitana de São Paulo, tem mais de 20 municípios, tá certo? Então está erradíssima. C. O município de Castanhal, recém-integrado à RMB, apresenta uma população de 173.000 habitantes, sendo, portanto, o segundo município em número de habitantes. Não é o segundo município, tá, filhote? É Ananindeua, tá? Letra D. Dentre as características demográficas da região metropolitana de Belém e o alto grau de urbanização, ou seja, todas as cidades que formam a região metropolitana de Belém, Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Castanhal, são áreas urbanizadas. A maioria dos municípios integrantes da região metropolitana apresenta concentração populacional urbana superior à população rural. Correta, letra D, tá? Lembrando que todas as cidades que formam a região metropolitana são dependentes à metrópole, tá? Esse é um ponto importante, tá? Então, correta a letra D. Vamos lá, questão 38, filhote, vamos lá. Desde a década de 70, então é importante a leitura do texto, ó. Década de 70, um dos fenômenos mais expressivos atinente à conservação e preservação ambiental na Amazônia Legal, tá? Lembrando que a Amazônia Legal é toda a região norte, mais o oeste do Mato Grosso, tá? Mais o norte do Mato Grosso, o oeste do Maranhão, tá? Então não é só a região norte, tá? A Amazônia Legal engloba toda a região norte, mais o Mato Grosso, ou o norte do Mato Grosso e o oeste do Maranhão, tá? Destaca a criação de unidades de conservação ambiental, tá? O que ele vai chamar de unidades de conservação, de proteção integral, tá? Que é essa área de verde, tá? Então, ou seja, a proteção integral, força está aqui de verde, e as unidades de conservação de uso sustentável, que é essa área marrom clara, tá certo, filhote?
essa área mais clara. A área de verde mais clara é a área de proteção integral, tá? Vamos lá. Assim como a sua abrangência espacial observada no mapa a seguir, é correto afirmar. Então, sobre o processo expressivo de ampliação do número de unidades, tá? De conservação. Vamos lá. Letra A. Na década de 60, inicia-se, embora de forma tímida, a criação das unidades de conservação. Opa, aqui o texto ele fala 70, então você já eliminou a letra A, tá, filhote? Vamos lá. Letra B. Em 2010, havia na Amazônia Legal 307 unidades de conservação, totalizando 1.174 km², o que corresponde a 23% desse território. Desse total, 196 eram de uso sustentável, tá? Sustentável. E a menor quantidade, 111, de proteção integral, administradas pelo governo federal, a 102 como pelos governos estaduais. Governo federal 102 e estadual 175, tá? Então, se você observar no mapa, eu vou ter sim maior área de uso sustentável, em menor área de proteção integral. Então, o mapa está te revelando isso, tá certo, filhote? Então, vou lá para a letra C. Tá? Deixa aí de stand-by a letra B. Letra C. Em 2010, as unidades federais contabilizavam 610 quilômetros quadrados, sendo 314 quilômetros quadrados de proteção integral, tá? Então, aqui, ó, 314 integral e 296 de uso sustentável. Aí você já questiona, tá? Por que, Bruninho? Porque eu vou ter mais áreas de uso sustentável. É aqui ele inverteu, então matou a questão. D. Na década de 60 foram criadas unidades de conservação, tá? Erradíssimo, não foi na década de 60, foi na década de 70. Então, a alternativa correta é a letra B. Aqui bastava você fazer uma análise do texto e uma análise do mapa. Por isso que é importante você trabalhar o mapa e você focar na legenda. Muito aluno erra as questões porque não estão habituados a interpretar o mapa utilizando a legenda. Esse é um ponto fundamental, tá, filhote? Não pode esquecer a legenda, tá? Vamos lá, questão 39, tá? Estado do Pará, maior potencial hidrelétrico nacional, tá? O mapa a seguir demonstra a projeção espacial da construção de usinas hidrelétricas na Amazônia. Sobre a expansão do aproveitamento hidrelétrico regional, é correto afirmar, tá? Então aqui, então você vê aqui, ó, a legenda, as áreas de hidrelétricas, tá? Ó. Então você tem aqui, você tem aqui, você tem aqui, tá? Então observa, filhote, tá? Esse é um ponto importante. Vamos lá. Qual é o grande problema das hidrelétricas na Amazônia? O primeiro problema é que nós temos rios de planície. Para você construir hidrelétrica em rio de planície, você vai ter que fazer a barragem. E a barragem vai inundar, vai criar um lago que vai inundar parte da floresta, terras indígenas, provocando a desterritorialidade da população local, tá? Impacto ambiental com a perda da biodiversidade que ficou debaixo d'água, tá? Uma outra questão que é importante levantar é que essas hidrelétricas, elas são criadas para atenderem primeiro os grandes projetos da Amazônia de exploração mineral, tá? E depois para a região sudeste, e depois o que sobra é voltar para atender a população local. Então você vê que tem uma contradição. Temos um grande potencial hidrelétrico, temos usinas hidrelétricas na nossa região, mas não é voltado em primeiro plano para atender a população local, tá? Então existe essa contradição. Temos muita energia, mas você tem municípios do Pará que até hoje vivem com racionamento de energia, porque a energia não chega até essas localidades, tá bom? Então vamos lá. Letra A. A produção de energia elétrica é, sobretudo, uma questão regional, verdade, tá?
porque os grandes projetos hidrelétricos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, tá, no governo Lula, estão localizados na Amazônia brasileira, é verdadeiro, tá? Enquanto se propõem megaprojetos para a geração de energia, configura-se o auge do paradoxo, olha lá, da contradição, filhote, entre a abundância de água, tá, e a inacessibilidade social. A água é utilizada especialmente para a produção de energia a ser transportada para outras regiões do país, tá? Enquanto a população local não tem acesso à água potável e nem à energia correta, letra A de Alok, tá, filhotinho? Tranquila questão, trabalhar essa questão do paradoxo, da contradição entre produção de energia, tá, exportada do que fica no local, entre acesso à água e a produção de energia, tá bom? Vamos ver aqui a letra B. A construção de hidrelétrica na região, como se sabe, é intensamente polemizada. Na Amazônia está prevista a construção de pelo menos 20 usinas hidrelétricas. As usinas do rio Tapajós, em número de 4, afetarão pequenas unidades de conservação, compensando-se sua redução com a ampliação de parques para as terras indígenas, tá? E aí gera impacto ambiental. Se você vai ampliar esses parques, há problema. Para as terras indígenas afetadas, propõe-se a compensação financeira, tá? Lembrando que para a população indígena, a desterritorialidade é muito ruim, porque ele perde a sua identidade também cultural, porque a terra não é apenas uma mercadoria. A terra tem um valor justamente de identidade, um valor social muito forte, tá? Letra C. De acordo com a Eletrobras, o potencial hidrelétrico em operação atualmente, cerca de 20.100 MW, é apenas 37% do potencial hidrelétrico total estimado em 260. Tá? 2/3 desse potencial está localizado na região amazônica, especialmente no Tocantins, Araguaia, Xingu e Tapajós. O potencial hidrelétrico da região norte, de 111 MW, quase a metade do potencial do Brasil, mas apenas 8,9% são explorados. Tá? Não é só esse valor não, tá, filhotes? Porque nós temos Tucuruí, nós temos Belo Monte, nós temos outras usinas hidrelétricas que geram um percentual maior do que, não chega nem a 10%. Brincadeira isso, né, filhote? Letra D. Na bacia do Amazonas, seu potencial hidrelétrico está concentrado em algumas subbacias, especialmente a subbacia do Xingu. Tá? Veja, tá? A bacia do Amazonas, beleza? 12,7% do potencial inventariado no país. Na bacia do Tocantins, destaca-se a subbacia do rio Itacaiunas, com 6,1% do potencial inventariado. Considerando apenas o estado do Amazonas, o potencial hidrelétrico corresponde a 38.000 megawatts. Tá? Também questão incompleta, incoerente, já que nós temos na região amazônica, nessa região da bacia Tocantins, nós temos a questão da hidrelétrica em Tucuruí, que ele não levanta, então ele apenas destaca essa bacia amazônica como se fosse o grande potencial. Isso não é verdade, então correta, letra A. Questão 40, filhote. Questão 40, vamos lá. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas globais representam um dos fenômenos mais representativos do mundo atual. Um dos aspectos mais relevantes dessas mudanças é o aquecimento global. Este pode ser compreendido com o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra, que pode estar associada a causas naturais e ou atividades humanas. Sobre as consequências das mudanças climáticas, então é que a consequência, tá, filhote? Vamos lá, letra A. As consequências do aquecimento global já podem ser sentidas em diferentes partes do planeta. O aumento da temperatura média da Terra, observado por pesquisadores, tem reduzido o nível do mar. Ao contrário, ele tem aumentado o nível do mar com o derretimento das calotas polares. Tá? B. As mudanças climáticas alteram o ritmo de oscilações de temperatura. Tá? A previsão de uma diminuição da frequência de eventos extremos, tá?
não há uma diminuição, aumento de eventos extremos, tá? Como tempestades tropicais, por exemplo, tá? C. São variáveis as consequências do aquecimento global, e algumas delas já podem ser sentidas em diferentes partes do planeta. Os cientistas já observam que o aumento da temperatura média do planeta tem elevado o nível do mar perfeito devido ao derretimento das calotas polares, podendo ocasionar o desaparecimento de ilhas e cidades litorâneas densamente povoadas. Correta a letra C, tá? Então, o aumento do nível do mar vai levar, já está acontecendo, a algumas ilhas, pequenas ilhas, estão sumindo do mapa, tá? D. O painel intergovernamental de mudança climática, IPCC, órgão das Nações Unidas, responsável por produzir informações científicas, afirma que há 90% de certeza de que o aumento da temperatura na Terra está sendo causada por alterações naturais. Não são alterações naturais, são ações humanas, tá? Correta, a letra C é uma questão tranquila, tá? Questão 41, tá? Vamos lá, questão 41. Os BRICS, tá? Aqui os BRICS, Brasil, tá? Então os BRICS nós temos Brasil, Rússia, Índia, a China e depois entrou a África do Sul, tá? Soviet África, tá, filhote? A globalização das relações econômicas tem proporcionado a integração e a interdependência entre os países e intensificando o comércio à escala global. Nesse contexto, geopolítica e economicamente, os países têm buscado a construção de políticas de inserção mais ativa e diferenciada na economia mundial. Atualmente destaca-se o BRICS, representado no mapa, a seguir pelos Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Sobre os BRICS é correto afirmar que, então, mostrou para ti a localização, tá, dos BRICS. Vamos lá. Letra A. BRICS é uma sigla que se refere a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, correto, que se destacam no cenário mundial pelo rápido crescimento econômico, que é uma característica dos BRICS, tá? São países que apresentam um rápido crescimento econômico, tá? Principalmente ali na década de 2000, tá? Das suas economias em desenvolvimento. Então, para quem não sabe, os BRICS são países emergentes, tá? Países subdesenvolvidos, porém industrializados, tá? O acrônimo foi cunhado, ou seja, esse termo aqui, ó, BRICS, é um acrônimo, a união dessas siglas, foi cunhado e usado pelo economista Jim O'Neill, isso é verdade, chefe de pesquisa e economia global do grupo financeiro, onde ele destacou a um conjunto de países que apresentavam uma característica econômica comum, que eram o crescimento acelerado, embora países subdesenvolvidos. Daí vão ser classificados como países emergentes, tá? Então a letra A está no páreo. Vamos ver a letra B. A sigla BRICS dá nome a um grupo formado um bloco econômico, tá? Eles não configuram um bloco econômico, que é um conjunto de países, tá? Que se uniram buscando barganhar no cenário internacional pelo fato de terem a elevada dimensão continental, elevada população, tá? Então, a partir dessas duas demandas ou dessas duas características, eles podem barganhar no mercado global, tá? Constituído por países de economias emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China, então está errado, ele não é um bloco econômico. C. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, estes países não compõem um bloco econômico, apenas compartilham de uma situação econômica com índice de desenvolvimento e situações econômicas parecidas. Em dezembro de 2010, o termo BRIC foi criado pelo economista inglês Paul Smith. Não foi o Paul Smith, foi o economista Jim, então está errado. Letra D. O processo de desenvolvimento econômico de BRICS é crescente e já vem influenciando algumas decisões mundiais, como na reunião mundial do comércio e da OTAN. Tá? E não tem essa influência na OTAN, então está errado, tá, filhote? Lembrando que a OTAN é aquela aliança militar liderada pelos Estados Unidos e pela Europa Ocidental. Então, correta mesmo, letra A, tá, filhote? Tranquilo, tá? Próxima questão, tá, filhotinho? Questão 42. Meu Deus, vamos lá. Questão 42. Mortalidade infantil no Brasil, tá? Ele vai te dar aqui um gráfico importante.
O gráfico a seguir representa a evolução da taxa de mortalidade infantil no Brasil entre 2000 e 2010, segundo as regiões brasileiras, né? Então aqui na região norte, tá? Então você tem aqui, ó, a região norte, 2000 e 2010, tá? Então se você vai observar na região norte, a mortalidade caiu, tá? Na região nordeste, tá? A mortalidade também caiu. Em todas as regiões você vai observar a queda da mortalidade, tá? Só que se você observar, em algumas regiões essa queda é maior do que em outras, tá? Então esse é um ponto importante, tá? Então se você observar a taxa de mortalidade na região norte ainda é elevada, ó, 18, na região nordeste 18, na região se você observar na região sul 12, já é bem menor, tá? E se você olhar a média no Brasil é 15, tá? Então, norte e nordeste tem uma média de mortalidade acima da média do Brasil, tá ok? Então vamos lá, questão 42. Letra A. Apesar dos avanços nas políticas públicas ligadas à natalidade e mortalidade do Brasil e seus rebatimentos positivos em reduzir a mortalidade infantil, observa-se nas regiões mais populosas, tá? Como o sudeste e sul do país, índices mais elevados do que nas outras regiões. Não. Na região sul e sudeste, nós temos uma redução maior da taxa de mortalidade, tá? Então, errado. Tá? Letra B. No Brasil, as taxas de mortalidade infantil diminuíram muito nas últimas décadas, verdadeiro. No entanto, o índice continua muito elevado, cerca de 15,6 mortes por mil. Então, a cada 1.000 crianças que nascem, em média 15 morrem. Tá? E a sua distribuição é irregular no território. No norte e no nordeste, ainda temos taxas mais elevadas que a nacional. Olha lá, norte e nordeste 18 e a média nacional 15. Correta a letra B de bola. Importante você analisar o gráfico. Então a resposta estava no gráfico, correta, letra B de Bruninho Alok. Tá certo, filhote? Até a nossa próxima aula. Bons estudos. Compartilhe nosso trabalho, tá, filhote?